E aí, hoje a gente vai fazer uma viagem daquelas. Uma viagem para tentar visualizar algo que fisicamente é impossível de imaginar. Uma quarta dimensão espacial. Vamos mergulhar nessa ideia? Mas antes de a gente começar, para quem curte desvendar os mistérios do universo de um jeito bem claro, direto ao ponto, já sabe, né? Se inscrever é o jeito de não perder nenhuma dessas viagens. Então, vamos começar com uma pergunta para expandir a mente de verdade. Como é que seria enxergar o mundo com mais uma dimensão? O que mudaria? Para nos ajudar nessa, vamos usar uma analogia simplesmente genial de 1884, de um livro chamado Flatland, ou Planolândia. Ele conta a história de um mundo bidimensional, um mundo plano, onde vivem figuras geométricas, tipo quadrados, círculos. Mas antes de ir para esse mundo, vamos fazer uma revisão super rápida das dimensões que a gente já conhece bem. Pensa nelas como os blocos que constroem a nossa realidade. Imagina um universo que é só uma linha, tipo um trem num trilho. Ele só pode ir para frente ou para trás, não tem outra opção. Isso é um universo de uma dimensão. Vamos chamar de linhalândia. Agora, vamos adicionar uma segunda direção. Pensa numa folha de papel. Você pode se mover para frente e para trás e também para os lados. Pronto! Esse é o mundo da Planolândia, onde moram as formas geométricas. E aí, finalmente, o nosso mundo. A gente adiciona a terceira dimensão, para cima e para baixo. Temos altura, largura e profundidade. É aqui que a gente se sente em casa. Mas e se a gente, seres 3D, fizesse uma visitinha a um mundo 2D? Agora a parte começa a ficar divertida. Vamos imaginar que a gente vai mandar um objeto 3D para dentro da Planolândia. Como será que os habitantes de lá iam perceber isso? Pensa numa esfera, uma bola, atravessando esse plano 2D. Para um quadrado que vive lá, a experiência seria, no mínimo, bizarra. Primeiro, um pontinho apareceria do nada. Aí, esse ponto viraria um círculo pequeno, que ia crescendo, crescendo, depois começaria a encolher, viraria um ponto de novo e, puf, desapareceria. Seria pura mágica, totalmente inexplicável para eles. E se a gente mandasse um cubo? Se ele passasse bem retinho, alinhado, os habitantes veriam um quadrado aparecer, ficar ali por um tempo e depois sumir. Fácil. Agora, e se a gente girasse o cubo enquanto ele atravessa? Ah, aí a coisa ficaria doida. Eles veriam uma forma geométrica esquisitíssima mudando o tempo todo, talvez virando um hexágono, se contorcendo. Isso mostra que um único objeto 3D contém, na verdade, infinitas formas 2D. Desse ponto de vista, para um ser da Planolândia, nós seríamos como deuses. A gente conseguiria ver o interior das casas e dos corpos deles tudo ao mesmo tempo. Poderíamos tocar o centro de um círculo sem cruzar a borda. E o mais maluco, poderíamos pegar um deles, tirar do universo 2D, virar e colocar de volta, espelhado. A esquerda viraria a direita. Seria como atravessar um espelho. Certo. Agora que a gente já aterrorizou os habitantes da Planolândia, vamos inverter o jogo. Vamos aplicar essa mesma lógica para nós e tentar dar uma espiada na quarta dimensão. Pensa nesse desafio aqui. Pegue 3 réguas. Coloque uma na horizontal, a segunda a 90 graus dela, na vertical. Fácil. Agora a terceira a 90 graus das duas primeiras, apontando para frente. Tranquilo, né? Formamos os eixos X, Y e Z. O desafio é, adicione uma quarta régua que fique a 90 graus de todas as 3 ao mesmo tempo. E aí, a gente trava. É simplesmente impossível. Nosso cérebro não foi feito para visualizar essa direção extra. E é exatamente essa direção que a gente não consegue apontar, que seria a quarta dimensão espacial. Mas assim como os seres 2D, a gente pode se perguntar, tá, mas e se um objeto de 4 dimensões, uma hiperesfera, por exemplo, passasse pelo nosso universo? O que a gente veria? A resposta é exatamente a mesma coisa que eles viram. A gente veria uma pequena esfera aparecer do nada, no meio do ar. Ela ia crescer, crescer, chegar num tamanho máximo e depois começar a diminuir até virar um pontinho e sumir. Seria um evento bizarro, inexplicável. E um hipercubo? A versão 4D de um cubo? Bom, na matemática, um cubo tem 2 elevado a 3, ou seja, 8 vértices. Um hipercubo teria 2 elevado a 4, ou seja, 16. Se um desses passasse pelo nosso espaço girando, a gente veria um objeto 3D se contorcendo, mudando de forma de maneiras que a gente julgaria impossíveis. É a mesma lógica. Uma dimensão a mais abre infinitas possibilidades. E se a aparição desses objetos já é estranha, imagina as habilidades que um ser de 4 dimensões teria no nosso mundo. A coisa fica, bem, perturbadora. Olha só, um ser 4D poderia ver todos os nossos órgãos internos ao mesmo tempo.
Ele poderia, por exemplo, fazer uma cirurgia no coração de alguém sem fazer um único corte na pele. Ele poderia simplesmente nos pegar, nos levantar pela quarta dimensão e nos colocar de volta, só que espelhados. Uma pessoa destra de repente viraria canhota. O coração que ficava à esquerda agora estaria à direita. É de arrepiar, né? Mas calma, nem tudo estaria perdido. A gente teria uma pequena e curiosa vantagem. Acontece que, matematicamente, é impossível dar um nó numa corda em 4 dimensões. Então, se um ser 4D viesse nos perseguir, quem sabe a gente não conseguiria fugir, porque ele provavelmente ia tropeçar no próprio cadarço desamarrado. Brincadeiras à parte, todo esse exercício mental leva a gente para uma reflexão muito profunda sobre a nossa própria realidade. Pensa comigo, para os seres da Planolândia, a terceira dimensão é uma parte inteira do universo que é totalmente inacessível, impossível de conceber. E isso obriga a gente a se perguntar, será que a mesma coisa não vale para a gente? A gente aceita que nosso mundo tem 3 dimensões e pronto, é isso. Mas será que é tudo que existe mesmo? Ou será que nós somos só uma pequena fatia de uma realidade muito, mas muito maior e mais estranha, que está bem aqui, só que totalmente fora do nosso alcance? Fica aí a reflexão. Se essa viagem foi interessante, se expandir um pouco a mente, a inscrição, o sino e o compartilhamento garantem que a gente continue explorando juntos. Muito obrigado e até a próxima.